Quero compartilhar essa noite um pouquinho do que já temos falado ao longo do dia, que é um pouco dessa comunhão existente dentro do corpo de Cristo e que deve, de alguma forma, permear a nossa dinâmica. E a gente tem chamado e tem tratado isso como aconselhamento bíblico. Eu vou focar algumas coisas a mais hoje aqui. Eu quero que você fique bastante atento a tudo que vamos dizer, para que você considere a sua própria vida diante daquilo que a palavra de Deus nos diz. Eu acho que cada um de vocês aqui, se ainda não percebeu, de alguma forma perceberá que a vida é marcada por uma rotina. Passa ano, entra ano e certas coisas não mudam, absolutamente não mudam. Não muda o fato de que eu e você precisamos, por exemplo, trabalhar. Talvez você até deseje não trabalhar. Talvez você queira ter uma conta corrente tão farta, tão cheia, que os rendimentos te levem a uma condição de não trabalhar. Mas exceto uma pequena parcela da população brasileira, e acredito que nem eu nem vocês aqui fazem parte dessa parcela, você amanhã de manhã vai acordar e vai trabalhar. É parte dessa rotina que não muda. Muda o emprego, isso sim muda, mas o trabalho não muda. Pode mudar, talvez, uma realidade de autoridade, mas nunca muda o fato de que você terá uma autoridade sobre a sua vida e que você terá que prestar conta a essa autoridade. Não muda nunca o fato de que você está imbuído e envolvido em relacionamentos. Esses relacionamentos podem mudar, mas o fato de você ter relacionamentos não muda. Não muda o fato que você não sabe todas as coisas. Não muda o fato de que você não conhece tudo. Mas muda o fato que você pode conhecer as coisas ou mais, ou pode conhecer as coisas de uma forma melhor. Não muda o fato de que eu e você temos áreas em nossas vidas que precisam ser transformadas. O que muda são as áreas que precisam ser transformadas em nossas vidas. Hoje talvez eu lide com áreas da minha vida que eu não lutava há anos atrás. E talvez essas áreas que eu lute hoje não serão áreas que eu lutarei no futuro. Haverão outras áreas que eu devo lutar. Essa é uma dinâmica da vida. Eu tenho certeza que se você é ligeiramente mais perceptivo disso, você já notou que você está nessa caminhada, nessa jornada. O apóstolo Pedro estabelece um pouco dessa dinâmica da vida que não muda. E ainda que não seja o texto que eu vou abordar com vocês, eu quero que vocês abram lá, em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Eu acho que o palmeirense está se perguntando, será que fomos campeões? Se você não é palmeirense, pouca coisa muda com os rojões. 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 12 a 15. Veja essa constância, essa dinâmica da vida que Pedro estabelece. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Me considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente para fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Texto bastante curto, mas muito importante na carta que Pedro está escrevendo. A carta de 2 Pedro é uma carta onde o apóstolo está lidando com falsos ensinos. E ele escreve para uma congregação cristã, talvez já bastante dispersa, e que muitas vezes acaba se esquecendo de verdades elementares.
E o papel dele como apóstolo, primeiramente, como ele diz no versículo 12, é lembrar de certas coisas que a igreja já sabia. Constância. Eu sei que vocês já sabem, entretanto, eu vou lhes dizer as mesmas coisas. Vocês, assim como eu, precisam ser lembrados dos mesmos ensinos e das mesmas verdades constantemente. A nossa mente, ela não se lembra de tudo o tempo todo. Daí a necessidade desse contínuo reciclar das verdades fundamentais do Evangelho da graça de Cristo. E Pedro queria ser esse apóstolo que lembra a todos os seus leitores do que Deus fez, de quem Cristo é, de como ele age e qual é o meu papel diante do Evangelho. No versículo 13 ele fala: eu quero que vocês percebam e se relembrem dessas verdades. Memorizem essas verdades. Há um autor que eu gosto muito, de muita coisa que ele escreve, não de tudo que ele escreve, mas um livro que vocês deveriam ler, chamado O Conhecimento de Deus, de J.I. Packer, da editora Cultura Cristã hoje. Já foi da Mundo Cristão, mas hoje está na Cultura Cristã. Esse homem chegou a certo ponto da vida dele, hoje ele já passa dos 90 anos. E ele ficou cego. E durante o seu período de cegueira, ele tem tentado se lembrar das verdades do Evangelho. E numa entrevista que ele concedeu, ele disse: a única coisa que me faz revigorar a vida, nesse momento em que eu não mais consigo ler as Escrituras, é o fato de eu ter memorizado as Escrituras. E hoje eu não tenho mais acesso visualmente a elas, mas elas continuam presentes em minha mente. E quando as minhas lutas, porque ainda continuo vivo, chegam, e a minha cegueira se torna um fator limitante para várias áreas de atuação do meu próprio ministério, eu tenho a palavra guardada na minha mente, para que nela medite e relembre quem Deus é, como Ele age, o que Ele faz, o que eu devo ser transformado à imagem de Cristo Jesus. É uma constância da vida. Pedro relembra isso. O Packer, de modo muito humilde e pessoal, lembra disso. E quando nós estamos como igreja aqui reunidos, nós nos lembramos semanalmente dessas mesmas verdades. Pedro estava disposto a falar e falar repetidas vezes das velhas doutrinas para que as novas falsas doutrinas não entrassem na igreja. O capítulo 3 do livro de 2 Pedro diz isso: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, na primeira e na segunda, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. É papel dele, papel da igreja, papel dos pastores, manter essa constância do ensino, porque a vida é constante. A vida tem esse ciclo, esse hábito que não muda. E lembrar-se das verdades imutáveis da palavra é o que sustenta nos momentos de luta a minha vida e a tua vida. No verso 17, quase concluindo o livro, aí do capítulo 3, ele diz: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, os falsos mestres, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a dinâmica da minha vida, é da sua vida, é a constância da vida cristã. Aprendam de Deus, aprendam de Cristo, vivam para Cristo. E eu sei que vocês já sabem disso. Eu sei que nada do que eu falei até agora é novo. E é por isso que eu repito. Para que vocês não se esqueçam dessas verdades. Há verdades que eu e você gostamos de relembrar. E são necessárias de serem relembradas. E não queremos abrir mão delas. Eu e você gostamos e queremos e devemos ser relembrados que nós somos justificados em Cristo Jesus.
Romanos capítulo 3, dos versículos 19 a 26, fala sobre isso. Nós somos perdoados por Deus através de Cristo. Colossenses capítulo 2, de 13 a 15, fala sobre isso. Nós somos adotados, nós que não éramos filhos, fomos adotados por Deus. Efésios capítulo 1, versículo 5. Estamos sendo santificados. Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 14. Nós somos reconciliados. Éramos inimigos e fomos aproximados de Deus por meio de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículos 21 e 22. Todos esses são temas teológicos, são benefícios da cruz que eu e você constantemente lembramos e devemos ser lembrados deles. E em hipótese alguma, eu e você queremos abrir mão de algum deles. Você abriria a mão da sua justificação? Você abriria a mão do fato de ter sido reconciliado com Deus? Você abriria a mão do fato de ter sido perdoado por Deus? Há, entretanto, um benefício da cruz de Cristo, que muitas vezes nos esquecemos que é um benefício. E por nos esquecermos que é um benefício, muitas vezes abrimos mão dele. Desprezamos esse valioso benefício. Eu quero lembrar, algo que vocês já sabem, mas eu quero lembrar isso nessa noite. Efésios capítulo 2, e a gente vai gastar grande parte do nosso tempo na carta aos Efésios. Mas Efésios capítulo 2, versículo 13, diz algo importante para mim e para você. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos, e aqui ele está lidando com um argumento bastante longo, judeus e gentios, esses ambos, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E nesse momento específico, Paulo descreve que a cruz de Cristo nos traz um benefício que de outra forma eu e você não seríamos capazes de ter, que é a união em um corpo único chamado igreja. Você só desfruta da vida eclesiológica por causa da cruz de Cristo. E você está disposto a abrir mão desse benefício? Seria razoável você abrir mão do benefício da cruz de Cristo, que é a vida eclesiológica? Se você não abre mão dos outros benefícios da cruz de Cristo, como a justificação, a regeneração, o perdão, a adoção, a reconciliação e assim por diante? Mas não é verdade que nós nos esquecemos dessa verdade específica? E tratamos o benefício da cruz de Cristo, que é a igreja, como algo que pode ser por nós cristãos, na dinâmica da vida, algo menor? Ah, hoje o Palmeiras joga. Quero ver quem vai ser o campeão. Deixo de ir aonde? Na igreja. Estou um pouco mal, não passei uma semana boa, tive um conflito inesperado. Não vou na igreja. Você não diz, Senhor, até porque seria impossível, estou trabalhando aqui só hipoteticamente, tira a minha salvação. Tira o meu perdão. Só por um tempo específico. É só durante o jogo. É só durante esse momento em que eu quero satisfazer mais a mim mesmo do que aquele benefício da cruz de Cristo, que é a vida em comunhão da igreja. Parece um absurdo isso que eu estou dizendo. Mas muitas vezes nós tratamos a vida eclesiológica dessa forma. Não devemos, em hipótese alguma, considerar a possibilidade de abrirmos mão do benefício da cruz de Cristo, que é a vida do corpo de Cristo. E não falo aqui somente no aspecto da igreja cristã como igreja universal de Cristo, não aquela, a verdadeira.
Eu estou falando do benefício da cruz de Cristo, da vida da igreja local, específica. No caso de vocês aqui, a Igreja Batista Regular no Jardim Tremembé. Não abram mão, em hipótese alguma, desse benefício que vocês têm. O negligenciar da vida eclesiológica local. Argumentando como algo conveniente. Estar em outra igreja, frequentar outro culto. Minimiza a responsabilidade que você tem com o corpo. Hoje eu estou aqui, semana que vem eu estou ali, semana colar eu estou na outra igreja. Não é assim. O benefício do corpo de Cristo é poder ser conhecido um pelo outro e poder trabalhar na vida um do outro. Notem, eu sei que vocês já notaram isso. Paulo escreve quase todas as suas cartas, com exceção de 3, 4 de modo bastante específico, a pessoas, mas a igrejas. Ele escreve pessoalmente a Timóteo, a Tito e a Filemon. Todas as outras suas cartas são escritas para igrejas locais, em locais específicos, com liderança específica, com problemas específicos. Desde o período do Novo Testamento até hoje, Deus efetua o seu propósito soberano por meio da igreja local. E eu e você não deveríamos abrir mão desse benefício vital da cruz de Cristo. Se Cristo, cabeça, morreu para o corpo que é a igreja, se apóstolos pregaram e morreram pregando sobre a igreja, se homens ao longo da história da igreja morreram testemunhando de Cristo, por que eu e você hoje somos tentados a negligenciar a vida na igreja? Ou você não é? Ou só os membros da minha igreja em Pedras Vivas são tentados a negligenciar isso? Só uma percepção aqui. E algo que para mim é bastante marcante e significativo. É interessante como o homem contemporâneo, o homem moderno, faz de tudo para ter a sua vida profissional bastante bem ajustada e alinhada. Ele escolhe a faculdade que ele vai estudar, ou pelo menos planeja estudar. Hoje, durante o dia, durante a tarde, ocorreu o vestibular da FUVEST, o maior vestibular do Brasil. E muitos dizem, eu preciso entrar nessa universidade, porque se eu entrar nessa universidade, toda a minha vida será muito mais tranquila. Planejamento da vida, ajustado, que faculdade eu entro? Depois disso, ele pensa, que especializações eu preciso fazer? Porque eu quero progredir. Que MBA melhor é para mim, dentro da função que eu exerço? Quantos idiomas são necessários para que eu tenha uma carreira? Que região é melhor eu morar para que eu atenda aos melhores empregos e não perca tanto tempo no trânsito paulistano? Dado estatístico. Você, assim como eu, paulistano, gasta em média de 3 a 4 meses por ano no trânsito. Sabia disso? De 3 a 4 meses do ano você gasta, em termos de hora útil, aqui eu estou pensando, no trânsito. Morar, então, próximo do trabalho, concordam comigo que é um baita de um benefício? E você vai fazer de tudo para ajustar a sua vida a isso? Que relacionamentos você terá? Lembra do famoso, hoje não tão falado, network? Hoje você tem página no LinkedIn. E bons são os seus contatos do LinkedIn, porque eles vão te colocar nas melhores empresas. Nós não tratamos a nossa vida profissional com bastante zelo e determinamos muito da nossa vida pessoal a partir disso? Agora, pensa numa loucura aqui. Pensa. Defina todos esses aspectos da sua vida a partir de uma pergunta. Qual a igreja eu frequentarei? Qual igreja eu vou congregar? Você pensaria assim? Eu vou mudar o meu emprego porque naquela igreja eu sei que é a pregação séria da palavra. Há aconselhamento, há discipulado, há louvor,
a evangelismo, a missões, a todo um pensar bíblico sobre o que é a igreja. E emprego eu acho em qualquer lugar. Tem emprego em qualquer lugar, eu acho emprego. Eu reduzo o meu padrão de vida, eu não alcanço certos objetivos temporais por causa de uma igreja. Você já pensou nisso? É estranho pensar assim, não? Porque a nossa mente está tão voltada a desfrutar única e exclusivamente do que esse mundo nos oferta, que nós perdemos de vista esse benefício da cruz de Cristo que é a vida eclesiológica. Porque afinal de contas, igreja tem em qualquer lugar. E tem para todo tipo. Você só precisa escolher dentro da prateleira das igrejas que você quer. Você quer uma mais calorosa? Tem. Você quer uma mais tradicional? Tem. Você quer uma que o louvor é melhor do que a pregação? Tem também. Você quer uma que a pregação é melhor que o louvor? Também tem. Acredite, há igreja de todo tipo. Então, eu não preciso me preocupar com isso. Tem em todo lugar. Essa é uma atitude boa para se pensar a vida eclesiológica? Eu tenho uma certeza. Não. Não. Anos atrás, fomos para uma conferência de aconselhamento bíblico ali nos Estados Unidos. E a conferência foi na cidade de Los Angeles, ali na Califórnia. E conversando com um homem que estava na conferência, ele era membro da igreja local. E a igreja local era a igreja de um autor que talvez muitos de vocês conheçam, pastor John MacArthur. Estávamos na igreja e esse rapaz chegou e começamos a bater papo, eu, um amigo meu da igreja que foi conosco para a conferência, e esse rapaz. E perguntamos, como é que você veio parar aqui na igreja do MacArthur? Ele falou, simples. Eu olhei para o mapa dos Estados Unidos e disse, qual é uma boa igreja para eu levar a minha esposa para ela ouvir uma mensagem bíblica, para que os meus filhos ouçam mensagens bíblicas, para que nós sejamos edificados, sejamos aconselhados, sejamos treinados, conheçamos quem Deus é, sirvamos, possamos cooperar no reino. Conhecíamos o MacArthur, líamos os seus livros, pesquisamos sobre a igreja, conversamos com pessoas e decidimos, vamos para lá. Porque a coisa mais importante da nossa vida é a nossa comunhão com Deus e crescermos em comunhão com Deus. Saí de onde eu estava, no meio oeste americano, peguei a minha família, mudei para Los Angeles para congregar na igreja. Eu dei aquela travada. Falei, esse homem pirou. Ou será que eu que estava com perspectiva errada? E ele falou, sabe, eu achei um emprego aqui. Não era o mesmo emprego que eu tinha na minha outra cidade. Mas eu estou sendo edificado de um jeito que nunca antes eu fui. Minha família está crescendo no Senhor de uma forma que nunca antes cresceu. Porque nós estamos numa igreja que é séria, que é forte, que é sólida, que é a pregação, que é aconselhamento, que é discipulado. O que eu mais posso querer dessa vida? E aí você talvez já tem várias coisas que eu queria nessa vida. Certa vez, conversando com uma jovem da minha igreja, uma moça queridíssima, eu falei, você já pensou que Jesus pode voltar a qualquer momento e te levar? Ela falou, ainda não, eu não casei. Hã? É legítimo, totalmente legítimo. Mas nós estamos extremamente apegados a esse mundo. E perdemos de vista quais são todos os benefícios que a cruz nos outorga. Não só da regeneração, justificação, glorificação, que sem dúvida alguma eu não quero abrir mão de nenhum deles. Mas eu também não quero abrir mão do benefício da vida eclesiológica. Eu quero poder trabalhar com vocês um pouquinho sobre duas expressões da graça de Deus na vida eclesiológica. Tudo que eu falei agora era só a introdução do sermão. Agora é que o sermão começa. Duas expressões da graça de Deus na vida eclesiológica em Efésios capítulo 4. A vida eclesiológica nos ensina a conhecer e amar a Deus. Vamos ler o texto, Efésios capítulo 4, dos versos 11 até 16, que vai ser todo o nosso bloco de hoje. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos,
para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quando eu estou dizendo que um dos benefícios da vida eclesiológica é o conhecimento e o amor, o conhecimento e o crescer de amar a Deus, eu quero dizer que é através desse convívio que nós temos, semanal e dominicalmente, que eu aprendo de alguma forma a glorificar a Deus. Note como Paulo trabalha. Nos versículos de 1 a 6, que brevemente nós falamos pela manhã, Paulo descreve que existe uma unidade conquistada por Cristo e que é nosso papel preservarmos essa unidade. E uma vez que há essa unidade conquistada por Cristo e é nosso papel preservar, o próprio Cristo concede à igreja pessoas capacitadas para edificar o corpo de Cristo. Versículo 11, ele descreve quem são essas pessoas: apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Eu não vou fazer isso hoje, não daria tempo, mas será que todos esses estão presentes na igreja local atualmente ou não? Isso eu deixo para o pastor Carlos e para o pastor Tiago posteriormente discutirem com vocês. Mas é certo que Deus capacita pessoas dentro do corpo de Cristo para cumprir uma função específica no corpo de Cristo, que é o aperfeiçoamento, versículo 12. Deus dota para aperfeiçoar a todos. Deus dota para, e a palavra aperfeiçoamento poderia muito bem ser traduzida também para restaurar todos os santos. Nós não somos plenos e completos quando nos convertemos. Nós simplesmente somos transportados de uma vida de morte para uma vida de luz. O nosso status, a nossa condição, a nossa posição se altera. Mas eu continuo sendo Davi, lutando com os meus próprios pecados. E se não for transformado diariamente e restaurado diariamente a imagem de Cristo, mesmo que eu me converta, eu serei o mesmo Davi ao longo dos anos. Por isso que Deus concede esses dons para a restauração, para o aperfeiçoamento dos santos. Para que você não seja o mesmo hoje do que será daqui a 1 ano, do que será daqui a 5 anos, do que será daqui a 10 anos. Constância e regularidade da vida. Ensine, estude, aprenda, conheça quem Deus é, como Ele age. Tenha dinâmicas de estudo da palavra e do caráter de Deus. Além do livro que eu já sugeri para vocês, O Conhecimento de Deus, do Packer, eu sugiro que vocês leiam um livreto que não é mais publicado, você acha só na estante virtual. Chama Mais Perto de Deus, do A.W. Tozer. Não sei se os pastores têm ou conhecem. Um livretinho pequenininho assim, fininho, 100 e poucas páginas. Onde, em cada um dos capítulos, Tozer trata de um atributo de Deus. E o faz também teologicamente, mas o faz de modo muito poético. E é delicioso ler esse livro a cada 2, 3 anos. E eu tenho buscado fazer isso na minha vida. Reler esse livro para ser relembrado quem é o Deus que me alcançou por graça através de Cristo Jesus. Perceba como Paulo vai estabelecer uma dinâmica muito natural aqui. Eu capacito homens que aperfeiçoam a igreja de Cristo com um propósito bastante específico. Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé
e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E é para isso que Deus estabeleceu esses homens, para treinar a mim e a você, até o ponto de sermos o versículo 13. Eu vou mudar a minha forma de pensar, aperfeiçoar os santos. Eu vou servir uma vez que eu sou aperfeiçoado. Eu vou edificar o corpo de Cristo para que haja perfeita varonilidade, para que haja unidade na fé, para que haja toda a expressão de transformação à imagem de Cristo. Agora, o que vem a ser verdadeiramente essa maturidade cristã a que Paulo se refere? A mim me parece que Hebreus me ajuda a definir. Vá para Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Versículos de 11 a 14. A esse respeito, o que ele já tratou com relação a toda a aliança, a superior aliança que temos em Cristo Jesus, a partir do capítulo 2, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. E essa é uma dinâmica da vida também. Eventualmente nós queremos aprofundar certos conteúdos e não o fazemos. Não porque o líder ou o professor não tem condições de aperfeiçoar e aprofundar. É porque muitas vezes a própria congregação, e o autor de Hebreus está dizendo isso, tornou-se tardia em ouvir. E ouvir aqui não diz respeito à capacidade física, diz respeito à capacidade de aplicação da verdade à própria vida. Veja como isso fica claro a partir dos versículos posteriores. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Daí procede uma verdade que eu gosto sempre de lembrar. Não é tempo de igreja que torna alguém maduro. Não são os anos de conversão que tornam alguém maduro, varão perfeito, aperfeiçoado em Cristo Jesus. Porque esse grupo a quem o autor de Hebreus escreve, dado o tempo decorrido, deveriam ser, mas ainda não são. E por não serem, precisam daquilo que os novos, os neófitos, também precisam. Ainda que tenham tempo de casa. Muito tempo de casa. E nós cristãos muitas vezes nos acostumamos a ter tempo de casa. Eu conheço as músicas, eu conheço a liturgia, eu conheço os pastores, eu sei as ênfases, eu sei os textos, eu sei que quando alguém abre determinado texto, até como ele vai pregar. Já teve essa sensação? Mas eu não aplico nada na minha vida. Imaturo. Mesmo o tempo tendo passado. Versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Isso para mim é interessantíssimo para definir a maturidade, a perfeita varonilidade. A expressão do caráter de Cristo em nós é a capacidade de sermos aptos a discernir o bem. Mas só o bem. Também sermos capazes de discernir aquilo que é mal. Mal. E uma pessoa não instruída na palavra, uma pessoa que não é madura na palavra, muitas vezes é capaz de saber que algo é bom, mas tem muita dificuldade de perceber o equívoco e o erro em um falso ensino. Às vezes canta alguma coisa e nem percebe quão distante do Senhor aquela música, aquela letra é. Às vezes
ora de certa maneira e nem percebe o que está orando, porque ouviu alguém orar daquele jeito. Às vezes frequenta certas rodas e mantém certas conversas e acha aquilo extremamente normal, quando de fato aquilo só é expressão de imaturidade. E quando Paulo, e pode voltar lá para Efésios capítulo 4, tratando dessa questão da perfeita varonilidade, ele está tratando desse ponto onde todos os cristãos ensinados no contexto da igreja conhecem a Deus e amam a Deus e são capazes de discernir na sua própria vida o bem e o mal. O bem e o mal. E uma vez que eles são capazes de discernir o bem e o mal, eles evitam o que o versículo 14 está dizendo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Sabe aquela coisa assim, surgiu igreja nova em São Paulo. Para onde vai o imaturo? Para lá. Passa lá naquela igreja quanto tempo? 4, 5, 6 anos. E aí surge um novo movimento. E para onde vai todo mundo? Para aquele novo movimento. Eu não sou tão velho assim. Eu já tenho alguma idade, mas não muita. Mas do que minha memória é capaz de lembrar, lá para o ano de 88, 89, eu consigo lembrar de 5 ou 6 grandes movimentos na cidade de São Paulo que simplesmente fizeram isso com as pessoas. Tiraram daqui, puseram para cá, puseram para cá, puseram para cá, puseram para cá e puseram para cá. Mas o grupo que está aqui nesse último movimento é o mesmo grupo que estava aqui no primeiro movimento, lá de 88. E que simplesmente estavam dispostos a dar ouvido a todo e qualquer vento de doutrina que passava, ao invés de desenvolver um vínculo forte e sadio com a sua própria igreja local, onde eles aprendem a amar a Deus, amar ao próximo, mas conhecer a Deus e conhecer como eu evito o falso erro. Isso é uma dinâmica da igreja. Uma dinâmica da igreja. E eu preciso estar atento a isso. Não é individual. Eu sou individualmente transformado. Mas eu sou individualmente transformado para que o corpo cresça. Eu estou vendo aqui alguma coisa em torno de 200 pessoas. 180, 200 pessoas, por aí. Todos vocês têm os mesmos dons e talentos? Todos vocês têm as mesmas capacidades e habilidades? Todos vocês serão capazes de perceber as mesmas coisas? Mas se todos trabalharem juntos para o conhecimento e aperfeiçoamento do corpo, sabe quem cresce? O corpo. Sabe quem preserva? O corpo. Sabe o que há? Unidade. Mas se eu não estiver disposto a fazer isso, sabe quem sofre? O corpo. Sabe quem perde a unidade? O corpo. Sabe quem fica alvo de todo e qualquer vento de doutrina? O corpo. Por isso que esse benefício da graça, que é a vida eclesiológica, se manifesta na possibilidade de conhecer e amar a Deus, para evitar que sejamos levados por esses ventos de doutrina, à medida que eu e você somos aperfeiçoados. Até quando isso se dará? Até esse momento que eu ou me tornei tão maduro que nada me atinge, eu sei quando isso se dará, só no céu, ou até o dia que Jesus voltar para levar a sua igreja. Porque até lá, eu e você estamos nesse processo. Até lá, eu e você teremos que ouvir as mesmas verdades. Até lá, seremos relembrados de tudo o que a Escritura fala. Quem eu sou? Qual é o meu pecado? O que Cristo fez? Como a graça me alcança? Quem é Deus? E como Ele opera na minha vida? Benefício da graça. Benefício da vida eclesiológica. A segunda expressão que estão no versículo 15 e 16, dessa graça de Deus na vida eclesiológica, é que a vida eclesiológica nos ensina a amar o próximo. E essa expressão de amor ao próximo
se dá diante da realidade de seguir a verdade em amor, ou, como eu gosto de pensar esse texto, traduzir esse texto, falar a verdade em amor. Falar a verdade é algo bom, não é bom? Ninguém espera que você minta. E ninguém espera que você minta para ela. Mas falar a verdade muitas vezes pode ser danoso se não for feita em amor. E equilibrar a verdade com amor é fácil? Ou eu sou muito amoroso e nunca falo a verdade, porque eu fico, sabe, passando a mão, aliviando, eu vou aqui, vou ali, e a pessoa pergunta, mas onde você quer chegar? Não, eu vou chegar. E aí você vai, e vai mais um pouquinho, e não fala. Ou você é daquele sincerão. Fala mesmo. Se vira depois. Se vira depois. Trabalhar nesse equilíbrio do falar a verdade em amor é um exercício de maturidade cristã. E sabe onde a gente aprende a fazer isso bem? Na igreja. Porque em casa, na família, que é um outro ambiente muito propício para isso, se eu faço isso com a minha esposa, Ludmila, a mulher mais piedosa que eu já conheci na vida, por isso que eu casei com ela, ela vai falar, Davi, eu te amo. Eu tenho um compromisso de aliança com você. Eu vou continuar com você. Se eu faço isso com a Rebeca, aquela pitoca maravilhosa, minha filha, 10 meses hoje, olho azul, linda. Sabe o que ela vai falar para mim? Você é meu pai. E sabe o que eu vou falar para ela? Você é minha filha. E muitas vezes na casa, nós condescendemos com certas atitudes de falta de amor. Porque a casa é assim. Há o código familiar. E ninguém interrompe esse código familiar. Eu discipulei 3 irmãos uma vez. 3 irmãos. E todos me disseram a mesma coisa. Todos tinham a mesma dificuldade na mesma área. Todos eram extremamente irados. Extremamente irados. E eu falei, vamos aprender a lidar com essa ira. E aí eles disseram, Davi, esse tipo de colocação que você está dizendo para a gente fazer, lá em casa a gente não precisa disso. Eu falei, por que não? Porque lá a gente resolve tudo na patada e todo mundo se entende. É piedoso isso? Será que se Jesus estivesse no meu lugar, na minha família, na minha casa, lidando com essas mesmas questões, ele entenderia como normal todo mundo dar patada em todo mundo porque a gente se resolve dessa forma? Mas na família pode, né? Mas quando a gente vem para o contexto da igreja, no contexto da igreja, se eu tratar o meu irmão como eu trato o meu pai e a minha mãe, o meu irmão não é o meu pai e a minha mãe. A minha irmã na igreja não é o meu pai e a minha mãe. E eu vou ter que expressar para ela o quê? Para ele o quê? O falar a verdade em amor. E é fácil? Não é fácil. Mas se eu estiver sendo aperfeiçoado no conhecimento de quem Deus é, que os versículos de 11 a 14 estabeleceram, eu tenho mais conteúdo e base teológica para poder expressar na minha vida prática, no contexto da igreja local, na dinâmica dos relacionamentos informais que eu e você temos, o falar a verdade em amor. Isso é algo que eu e você precisamos crescer nesse processo. Veja as palavras que Paulo usa, principalmente no versículo 16, quando ele diz, se todo o corpo falar a verdade em amor, todo o corpo cresce. Cresce como? Primeiro, bem ajustado. E a ideia dessa palavra é daquela pedra bruta, que vai sendo lapidada para ser encaixada no momento da construção. Pedras Vivas, assim como vocês, passou por um processo de construção o ano passado. Vocês estão há um pouco mais de tempo na construção, alguma coisa em torno de 10 anos, eu fiquei sabendo, e talvez corra um pouquinho mais de tempo. Nós construímos lá em um ano. O ano passado foi um ano caótico, cheio de construção. Mas é muito interessante ver como as obras ocorrem hoje. Você chega,
contrata a empresa, construtora, seja lá quem for, o indivíduo vem, se é pré-moldado, encaixa tudo como um Lego. E tudo funciona. E rapidamente se faz, sobe-se, reboca, passa-se, põe revestimento, está tudo feito. Pensa isso nos dias de Paulo. Que o indivíduo precisa construir uma casa. E ele precisa subir 4 paredes. E ele vai na pedreira, pega martelo, uma marreta, uma picareta e dá. Tum! Aí sai um bloco todo disforme. Ele precisa pegar aquele bloco disforme e achar um ponto onde ele fica organizado e formal. Para que eu venha e coloque outro bloco que eu tirei da mesma pedreira e consiga encaixá-lo perfeitamente. Só que eu tenho que fazer isso com todas as pedras que vão formar as minhas paredes. E todas elas precisam ficar como? Bem ajustadas. Joia! Eu e você somos a pedra da pedreira. Completamente disformes, que não batemos o canto um com os outros, e estamos nesse processo de aperfeiçoamento, em busca da perfeita varonilidade de Cristo. Quando falamos a verdade um com o outro, estamos fazendo o que com as lascas dessa pedra bruta que saiu da pedreira, que sou eu e você? Ajustando. E aí logo me vem à mente o texto de Provérbios, capítulo 27, versículo 17. Com o ferro se afia. E muitas vezes nesse relacionamento de ajuste necessário das pedras que compõem o corpo de Cristo, vai ter dor. O relacionamento na igreja não é sem conflito. Não é sem conflito. Mas os conflitos existentes deveriam ser governados e direcionados pelo Evangelho, com o intuito de ver essa pedra bruta que sou eu e você, ajustada à imagem de Jesus, para ser encaixado. E aí vem o outro irmão. E aí vem a outra pedra. Está dando para entender a dinâmica da igreja? E as pedras estão sendo ajustadas. Perceba que ele utiliza-se de um outro termo, bem ajustado e consolidado. E o termo consolidado diz respeito ao professor que utilizava-se de recursos lógicos para fazer a verdade e o ensino inteligível a quem ouve. Eu tive um professor na faculdade, eu fiz educação física. Sei que não parece em nada. Eu sei disso, eu estou ciente dessa realidade. E durante um tempo, eu tive um professor que a turma entrava na aula e saía da aula, e sabe o que entendiam da aula dele? Nada. Mas todo mundo achava ele extremamente inteligente, porque ele era de fato. Mas a inteligência dele não era uma inteligência capaz de fazer com que os alunos fossem ensinados. Todos nós aqui, essas pedras brutas que saímos da pedreira e estamos sendo cortadas e lapidadas para bem ajustadas ficarmos, nós pensamos igual? A verdade da palavra de Deus chega claramente a todos nós no primeiro momento de uma única vez? Não. Paulo está dizendo, não só somos lapidados de pedras brutas para pedras ajustadas, como somos também consolidados na maneira como pensamos a vida cristã. A conversão é algo que me leva para o céu, mas a conversão também é, em alguma medida, uma transformação do meu pensar. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos o quê? Conformeis com este século, mas transformai-vos, veja, não é transformem o mundo, é transformem vocês, nós, igreja, transformai-vos pela renovação da vossa mente.
E uma vez que a minha mente é renovada, consolidada a esse novo padrão de quem Deus é, o que Cristo é, qual é a minha vida eclesiológica, eu experimento o que de Deus? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tem padrões de pensamento que o mundo tem. Sabe quando? Nunca. Paulo está dizendo, olha, vocês amam uns aos outros quando vocês lapidam uns aos outros, quando vocês ajudam um ao outro a formar a mente de Cristo em vocês. Isso leva a esse auxílio de toda a junta. Veja, não é o auxílio dos líderes somente aqui, é o auxílio de todos. Eu tenho um papel de ajudar vocês a formar a mente cristã, a mente de Cristo. Vocês têm um papel comigo de formar a mente de Cristo. Você tem um papel com o seu irmão do lado de formar a mente de Cristo neles. Tudo isso segundo a justa cooperação de cada parte. E assim, há um aumento do próprio corpo para a edificação de si mesmo em amor. Quando esse processo interno de expressões de amor, que visa o lapidar do caráter um do outro ocorre, sabe quem se fortalece? A igreja. A igreja ensinada por aqueles que Deus estabeleceu se fortalece evitando o falso ensino. A igreja ensinada por esses transforma a sua mente para pensar como Cristo. E uma vez transformado, essa igreja cresce em amor. Olha que caminho perfeito. Olha que maneira perfeita que o próprio Deus estabelece para esse benefício da graça que é a igreja, é a eclesia. Ele dota pessoas para capacitar o corpo. O corpo capacitado trabalha no próprio corpo para que haja o processo de edificação contínua e mútua em amor. Não é isso que é aconselhamento bíblico no seu dia a dia? Eu olho cada um de vocês como um objeto do meu amor, da minha expressão de graça. E eu quero ver só uma coisa em vocês: a mente de Cristo sendo formada. Você até poderia me questionar, mas Paulo não fala em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que nós já temos a mente de Cristo? Sem dúvida, fala. Posicionalmente, nós já temos a mente de Cristo. Nós somos capazes de compreender o que Cristo faz, o que Cristo é. Mas nós aplicamos essa verdade no dia a dia? Nós sabemos reconsiderar as categorias a partir dessa perspectiva da mente de Cristo? Não. Isso ocorre diariamente. De glória em glória. Até quando? Até que Ele volte. Vai haver falha nesse processo. A igreja não é um lugar perfeito, a igreja local, mas é um lugar onde pessoas estão em busca da semelhança com Cristo. Sabe o que eu vou precisar lembrar? Eu fui perdoado, não fui? E se fui perdoado, o que eu tenho que fazer com o meu irmão que me ofendeu? Perdoar. Eu fui amado, não fui? E o que eu vou precisar fazer com o irmão que não foi tão amoroso comigo? Eu vou precisar amar. Eu fui injustamente acusado. O que eu vou precisar fazer? Levar isso diante do trono da graça daquele que cuida de todas as coisas. E amar. E aí as verdades da regeneração, do perdão, da adoção, da glorificação, da santificação, deixam de ser somente verdades teológicas e passam a ser verdades teológicas práticas. Porque eu estou vivendo no corpo de Cristo. Porque eu estou vivendo com irmãos que são pedras brutas sendo lapidadas, à medida que conhecem a Deus e que falam a verdade em amor um para com o outro. Quanto você está disposto a mudar a tua vida para participar dessa vida eclesiológica? Fala, Deus, o Senhor me capacitou. O Senhor me deu os dons e talentos. O que eu tenho feito para servir ao Senhor? O que eu tenho feito para servir a minha igreja local?
O quanto eu estou disposto a mudar a dinâmica da minha vida pessoal para amar irmãos, para aconselhar irmãos, para visitar irmãos. Quanto eu estou disposto a aprender de Deus, a conhecer de Deus. Eu sei que vocês já conhecem isso. Eu sei que nada do que eu falei é novo para vocês. Mas como disse Pedro, eu quero relembrar vocês de verdades que são necessárias. Velhas verdades que são necessárias de serem relembradas e lembradas cada novo dia. Cada novo dia. Vocês são o corpo de Cristo. Vivam a dinâmica do corpo de Cristo. A igreja é benefício da graça. Queria que vocês curvassem a cabeça de vocês.